seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu, desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo que eu tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Amém? Amém. Só até aí, meus irmãos, pode tomar seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês viram que Deus não despreza os seus filhos e abençoa o terceiro através daquele que recebeu a bênção do Senhor. Amém? Amém. Vocês veem que Deus, ele não faz exceção de pessoa. Deus colocou na vida de José quem? Um egípcio, para ele cuidar da casa dele. Quem era José? De José do Egito, um menino com 17 anos, um príncipe na casa do seu pai Jacó, um moço que fazia a vontade do pai, não fazia a vontade dos irmãos, porque ele vivia em casa junto com seu pai, estudando, fazendo as coisas de acordo com a vontade do pai e da mãe, e ali eles criavam aquele menino com amor e carinho. Ali os seus irmãos começaram a ter ódio, olhavam para aquele menino e via que ele ia ser o herdeiro de tudo, ele sendo o quê? O 10º filho de Jacó, mas aquele menino era filho daquela mulher que Jacó o amavam. Jacó, ele queria tanto aquela mulher. O seu tio Labão, ele já tinha ali fazendo aquelas falcatruas, toda vez que terminava aquele período de ele ir fazer o casamento de Jacó, ele entregava outra filha para Jacó. Vocês veem como que as coisas que é feita, ali ele enganou ele por 3, 4 vezes, mas a mulher que ele sonhava era a mãe de José e a de Benjamim. E ali aquele menino crescia nos caminhos do Senhor, enquanto os outros eram pastor de ovelha, ali aqueles faziam o quê? Faziam trapaças, bebiam, faziam as coisas que não agradavam ao Senhor. Hoje muitos fazem isso na igreja, não agrada ao Senhor, não prospera a sua casa, não prospera na vida financeira e diz que Deus é culpado. Eu trabalho tanto, eu me apego, eu faço tanto, mas não veio a bênção. Mas porque José, ele tinha o quê? Ele tinha a bênção do seu pai Jacó, tinha a bênção do seu avô Abraão. Ele era um menino que ele tinha a promessa já desde pequeno, mas os seus irmãos começaram a olhar para ele diferente, olhar para ele como que fosse o primogênito da casa, para tomar conta de tudo que era juntar, que era o seu irmão, o primogênito, para ele que tomasse toda as diferenças e tomasse todos os seus afazeres como o filho de Jacó, sendo aquele que ia tomar conta de tudo. Um dia os irmãos dele no campo encontraram aí trabalhando lá, cuidando das ovelhas, aí simplesmente o seu pai fala assim: ó, meu filho, você vai levar o quê? Vai levar alimento para os teus irmãos e lá tu dá as ordens para eles. Então assim ele fez. E quando José chega lá no campo, José simplesmente, quando aparece de longe, eles falam: lá vem José, o que é que nós podemos fazer com ele? Outros diziam: vamos matar. Outros: não, nós vamos o que? Amarrar ele, deixar. Mas José, ele foi ao fundo do poço. Ele não foi, ele foi colocado no fundo do poço. Muitos às vezes diz: eu estou no fundo do poço, porque ele quis, não soube administrar, e assim ele se coloca
diante de uma situação que José foi colocado ao fundo do poço. Então nós vamos colocar ele lá, ali ninguém vai tirar José, José ele vai perecer e José vai morrer ali dentro, mas nós não vamos manchar as nossas mãos com o nosso irmão. É assim que Satanás coloca às vezes na mente da pessoa. Um pecadinho só não faz diferença, um pecadinho só não é problema na vida do crente, e a gente às vezes persevera em Cristo, e a nossa bênção vem, porque Deus é maravilhoso. Deus não promete, Deus promete e te dá, porque Ele quer encher a tua casa, a tua família de bênção, como fez na vida de José do Egito. Amém? E ali, meus amados irmãos, quando ele está ali naquele poço ali, talvez ferido, que era um lugar muito fundo, ali vem o que? Vem 2, 3, 4 mercador que comprava pessoas, comprava os filhos de Deus para ser escravo, comprava aqueles que Deus fez a imagem e a sua semelhança, mas eles compravam e entregavam para o seu Senhor, para ali ele ser o que? Chicoteado e trabalhar sem ver nenhuma remuneração, e ali sofrer através, sabe o que? Do egoísmo das pessoas que não acreditam no Senhor, acreditam nas palavras, e aquele moço também fizeram a mesma coisa. Ali quando aparece aqueles ismaelitas, eles falaram: ó, eu tenho aqui uma pessoa para vender para você, um escravo, esse é bom. Primeiro que tudo, eles vão olhar se a pessoa tem uma boa fisionomia, para olhar nos dentes, se tem condições de ele morder uma corda e segurar todo aquele aparato do trabalho que vem para ele. Mas José não, ele já estava encaminhado ali para fazer o que? A obra do Senhor. Ali ele tinha um destino. O destino do crente é um destino maravilhoso, meu irmão. É quando a gente sai de uma pior e vai para a melhor, porque é servir ao Senhor Jesus. Os irmãos de José não serviam ao Senhor, ele servia as mulheres, servia do jeito dele, sendo Jacó o que? Um homem que era preparado e é preparado, e foi, lutou com o próprio Jesus, mas não se entregou, e ele fez o que? Ele fez ali em Betel um bom trabalho que agradou os olhos do Senhor. Amém? Amém. E ali, meus amados irmãos, naquele momento pegaram José, aquele príncipe que saiu da casa do seu pai, um menino que estudava, um menino que fazia as coisas de acordo com seu pai e com sua mãe, mas pela inveja, pela cobiça, pela tristeza, pelo maldizer, pelas vezes você não confiar, você vai falar: não, eu não posso, mas eu não deixo ninguém tomar a direção da minha vida, que eu mando na minha vida manda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ali, meus amados irmãos, quando levaram aqueles homens ali perante aqueles ismaelitas, olharam e falou: o menino é bom, toma tanto. Olha como que as coisas, não só daquela vez como hoje acontece o mesmo. Hoje é sequestro, antigamente era como que? Vendia como cachorro, como escravo, ia lá, se der, deu, se não der, acabou. E José sai dali já amarrado, chicoteado, e ali sendo arrastado por mulas, por cavalo, e ia no deserto ali, quando queria água, porque na casa de seu pai tinha água gelada, tinha tudo, mas ali só tinha sofrimento. Ali ele estava no deserto, mas naquele deserto que José estava, ali tinha um que era o maior do que tudo, que era o Senhor, que estava olhando para ele e falando: meu filho, tenha bom ânimo, eu venci, e tu vai ser o vencedor. Amém? E ali José vai, quando chega lá, encontra com o eunuco de Faraó. A mulher dele já fala assim: ó, ali eu quero aquele escravo. Já falou assim: ó, eu quero que você me dê um presente. E era quem? José do Egito, o nosso amado José. O José que não fazia coisa se não fosse glorificar a Deus. Ele não fazia nada a não ser dar boa nova do Senhor.
Deus para os seus irmãos, mas eles não queriam. E ali José, simplesmente quando eles chegam ali, que a mulher de Potifar vê aquele moço bonito, vistoso, com uma boa aparência, falou: eu quero aquele escravo. É assim que faz, sabe o quê? É assim que o Senhor coloca na boca dos ímpios, para que nós, às vezes, ouça a palavra, ouça aquela virtude da pessoa, para que nós se tornamos o quê? Sábio através da palavra do ímpio, meu irmão. Que às vezes nós conhecemos a Bíblia de ponta cabeça, mas às vezes a gente tropeça, precisa um ímpio vir falar: o caminho é esse, meu irmão. Tu és o filho de Deus, porque tu estás abandonando, porque tu estás perecendo. Tu conheces a verdade vos libertará. É assim que você pregava e hoje tu esqueceu. Corre, é tempo de tu ser feliz, de tu amar, de tu se apresentar, de tu chegar junto daqueles que tu ensinasse. Mas José era o contrário. Tudo que José fazia era bom, e ali ele foi levado à casa de Potifar. Não foi um dos dias, já tiraram ele o quê? Já tiraram aquelas, como é que fala? Aquelas algemas, já soltaram os pés, já tiraram aquele colete que tinha no pescoço, porque era uma dádiva de quem? Do escravo que tinha que andar. Ele já soltou e já deixou José livre. Falou: a partir de hoje tu vai cuidar de todos os meus afazeres. Amém? É isso que Deus apresenta para a igreja hoje. Com as dificuldades que nós temos, com as dificuldades que a igreja sofre, com as dificuldades que nós temos de pregar o evangelho. Neste ano eu estava conversando com um pastor aqui. Mas hoje nós estamos livres, hoje nós não somos escravos, hoje nós somos filhos remidos no sangue do Senhor. A escravidão já passou, a escravidão já bateu retirada. Hoje nós servimos a um Deus que Ele está te apoiando e dizendo: meu filho, tenha bom ânimo. E esse ânimo de boa índole é a gente servir, e ser não servido, mas servir ao nosso próximo. Amém? E ali José chega ali no Egito e começa a fazer um trabalho diferenciado. Tudo que ele fazia era em nome de Jesus. Tudo que ele fazia ali prosperava. E Deus, ele deu a prosperidade a alguém, aquele eunuco Potifar, pelo amor de quem? De José, porque José era o seu filho, e ele prosperava aquele eunuco, a Potifar, de uma tal maneira que as coisas dele às vezes triplicavam, quadruplicavam. Era muita coisa que vinha através de quê? De José na casa daquele egípcio. Amém? E vocês veem como que é. Às vezes a gente chega numa casa, fala do amor de Deus para aqueles que não conhecem. Ele fala: o que é que tu tem? O que é que tu tem para me oferecer? Tu não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada. Esse Deus que você segue é um Deus o quê? Que não dá nada a ninguém. Mas a gente não precisa de nada, a gente precisa de falar do amor de Deus para aquele que não conhece. Amém? O Senhor Jesus, ele falou para os seus 12 discípulos: vai de 2 em 2, de casa em casa, vão pregar o meu evangelho, vão pregar já a minha segunda volta. Não leve nada a não ser água, que quando for 11 horas, aquele povo vai te chamar e vai te servir. E assim eles fizeram e pregaram o evangelho. Mesma coisa foi José, ali ele fazia e acontecia. Mas Satanás, ele querendo injuriar José, sabendo que José era um homem formoso, um homem bonito, um homem de boa aparência, falou assim: vamos colocar a mulher de Potifar contra ele, e eu tenho certeza que ele vai cair. E ele caindo, acabou tudo, e ele vai preso, e acaba a história de José. Mas foi o contrário. Mesmo ele sendo seduzido pelaquela mulher, ele não se demonstrou um homem cheio de querer, cheio de vontade. Não, ele chegou e falou assim: mulher, eu não faço isso porque tu é a mulher do meu homem. Se não fosse, eu não queria, porque eu sirvo a um Deus, e esse Deus que eu sirvo não quer que a gente pratique esse tipo de coisa.
Aí o Senhor Deus olha e fala assim: esse é meu filho, ele prosperando. Mas quando Potifar chega, que olha naquele momento ali, falou assim: tu manchaste o meu nome, José, tu és um escravo, tu acabaste com minha casa, tu acabaste com minha vida, tu queresse seduzir a minha mulher, tu queria acabar com tudo, rapaz, agora eu vou fazer o quê? Eu vou te matar. Mas o Senhor já põe a mão e fala: calma, não é assim que se faz. Aí ele fala: não, vou te colocar numa masmorra. E José vai ali para uma masmorra, e ali ele ficou o quê? Por 13 anos, ali ele já amadureceu um homem, ali ele já estava com uma preparação diferente, ele já estava com a mente de governar, ele já estava com a mente de ser um grande homem, porque Deus trabalhava na vida daquele jovem, Deus trabalhava na vida daquele